Encontramos outra civilização? Isso é uma porta para a casa de alguém em outro planeta? É possível espiar pelas janelas? Afinal, foi o rover Curiosity da NASA que enviou esta imagem para a Terra. E agora este rover está explorando a superfície de Marte. Infelizmente, os astrônomos foram rápidos em nos decepcionar. Eles alegaram que era apenas uma parte natural da paisagem marciana. Existem várias pistas que os fazem pensar que não era uma porta de verdade. Por exemplo, é minúscula, apenas 1 metro de altura. Mas isso pode simplesmente significar que os marcianos não são tão altos, você pode contra-argumentar. Mas os cientistas continuam insistindo que o que parece ser uma porta é na verdade uma abertura em uma rocha criada por forças naturais, como ventos e erosão. O problema é que, se você olhar atentamente para a rocha, poderá notar estratos, as camadas de lodo que se destacam porque são mais duras do que o material circundante. Esses estratos estão aqui, à esquerda, e um pouco mais alto à direita. Eles provavelmente surgiram há cerca de 4 bilhões de anos em um rio ou em uma duna soprada pelo vento. Desde que os estratos se tornaram visíveis, poderosos ventos marcianos os corroeram ainda mais. E agora você pode ver que eles desaparecem dentro da porta. E olhe para isso! Está vendo essas rachaduras? Sim, estas. É assim que as rochas se desgastam no planeta vermelho. Esta pequena caverna provavelmente se formou quando várias fraturas cruzaram os estratos. Uma pedra bem grande pode ter caído sob seu próprio peso, e isso criou a abertura em forma de porta. Essa teoria é bastante plausível, porque mesmo que a gravidade em Marte não seja tão forte quanto na Terra, ela ainda é forte o suficiente para fazer algo assim. Além disso, está vendo aquela pedra à direita da abertura? Tem uma borda vertical lisa, muito suspeita. Deve ser ela a culpada. Provavelmente caiu há pouco tempo, e os ventos marcianos ainda não se livraram dela. E os ventos em Marte podem ser excepcionalmente poderosos. Este planeta é famoso por suas intensas tempestades de poeira. Às vezes elas levantam tanta poeira que pode ser vista através de um telescópio na Terra. Tais tempestades ocorrem todos os anos e cobrem áreas do tamanho de um continente. Elas também duram semanas. Além dessas tempestades anuais, há outras ainda maiores que acontecem muito mais raramente, mas são mais poderosas e muito mais intensas. São chamadas de tempestades de poeira globais, porque cercam todo o planeta. E mesmo que você fosse pego na tempestade mais severa de Marte, não seria tão terrível quanto você imagina. A velocidade do vento nas piores tempestades marcianas chega a 96 km por hora no máximo. Ventos com força de furacão em nosso planeta podem ter o dobro dessa velocidade. Você também deve ter em mente que a atmosfera do planeta vermelho é 1% mais densa que a da Terra. É por isso que, se você decidisse pilotar uma pipa em Marte, precisaria que o vento fosse muito mais rápido do que na Terra. Caso contrário, você nem seria capaz de fazer a pipa voar. Em outras palavras, mesmo que esteja ventando bastante em Marte, não seria tão intenso quanto em nosso planeta natal. Por sinal, você deve ter notado que eu continuo chamando Marte de planeta vermelho. Por quê? Olha, o nosso vizinho está coberto por poeira, solo e rocha rica em óxido de ferro. Isso é o que dá à superfície do planeta seu tom avermelhado característico. E veja, aí está a marca registrada, TM. Não, estou brincando. Marte é o 4º planeta a partir do Sol. Não tão longe da estrela, você poderia dizer. E ainda assim é um mundo frio e deserto. A temperatura média em sua superfície é de 63 graus negativos. Mas se você visitar um de seus polos durante o inverno, leve muitas roupas quentes, porque é provável que as temperaturas caiam para 140 graus negativos. No verão, no entanto, você pode se sentir muito confortável em algumas regiões. Lá, as temperaturas podem subir para 21 graus Celsius, não muito diferente do que estamos acostumados. Marte é um dos corpos espaciais mais explorados do Sistema Solar. No momento, a NASA tem 2 rovers vagando pelas paisagens vermelhas, Curiosity e Perseverance. Há também um módulo de pouso chamado InSight e o helicóptero Ingenuity, apelidado de Genie. Perseverance é o rover mais avançado e o maior já enviado para outro planeta. A viagem para o planeta vermelho levou 203 dias, e Genie viajou para Marte preso à barriga do Perseverance. Parece aconchegante. E agora vou contar algo muito curioso. Digamos que você seja uma pessoa da Babilônia que viveu há cerca de 5.000 anos. A Babilônia era um império na antiga Mesopotâmia. Enfim, seu vizinho vem até você e pergunta: "Que dia é hoje?" E o que você responde?
é dia de Marte. Espere, o quê? Quando os antigos babilônios criaram a semana, decidiram dividi-lo em 7 partes. Cada dia recebeu o nome de algum corpo espacial, como a Lua, o Sol, Vênus e assim por diante. Dia de Marte era a terça-feira. Os babilônios acreditavam que cada um desses objetos espaciais influenciava suas vidas no dia em sua homenagem. E como Marte era de cor vermelha, eles os associaram à agressão. É por isso que, às terças-feiras, eles tinham cerimônias especiais para evitar a influência do planeta hostil. Na verdade, Marte pode parecer hostil para um viajante cansado. Sua atmosfera é muito fina. O volume dela é de apenas 1% da atmosfera da Terra. Em outras palavras, há 99% menos ar para respirar no planeta vermelho. A atmosfera marciana é composta principalmente de dióxido de carbono. Em concentrações tão altas, é tóxico para nós, humanos. E se você estivesse procurando um pouco de oxigênio para respirar em Marte, sairia de mãos vazias. Há apenas 1/10 de 1% de oxigênio no ar do planeta vermelho. Isso definitivamente não é o suficiente para você sobreviver lá. No momento, Marte tem 2 luas, Deimos e Phobos. Os astrônomos acreditam que podem ser asteroides capturados no campo gravitacional do planeta. As luas têm a forma de batata. Isso porque a massa delas é muito pequena para que a gravidade lhes dê uma forma esférica. Batatas, hein? Talvez elas devessem ser renomeadas para purê e gratinada. Um dia, Marte receberá seu próprio anel. Isso pode acontecer nos próximos 20 milhões a 40 milhões de anos. O incrível estará lá? Fique ligado. As forças gravitacionais de Marte destruirão a maior lua do planeta, Phobos. Ei, realmente vai virar um purê. Alguns pedaços da antiga Lua cairão em Marte, e outros se separarão e criarão um anel ao redor do planeta. Este anel poderá existir por pelo menos 100 milhões de anos. A superfície de Marte é cortada por um enorme sistema de cânions conhecido como Vales Marineris. Parece nome de um molho para macarrão. Se fosse na Terra, se estenderia de Nova York até a Califórnia, mais de 4.800 quilômetros. Em sua parte mais larga, o maior cânion de Marte tem 322 quilômetros e atinge 6 metros em seu ponto mais profundo. Se você ainda tem dificuldades em imaginar o tamanho desse fenômeno natural, aqui está. Vales Marineris tem 10 vezes o tamanho do Grand Canyon na Terra. E já que estamos falando sobre coisas gigantescas, vamos falar sobre o Monte Olimpo. Ele é o maior vulcão do Sistema Solar e também fica em Marte. É 3 vezes mais alto que o Monte Everest em nosso planeta. E essa é a nossa montanha mais alta acima do nível do mar. E a base do Monte Olimpo é maior que o estado do Rio Grande do Sul. Os cientistas acreditam que pode ter havido água em Marte no passado. O que os faz pensar assim? Foram encontradas muitas redes antigas de vales de rios e leitos de lagos na superfície do planeta vermelho. Além disso, em Marte, há minerais e rochas que só poderiam se formar em água líquida. Marte pode até ter experimentado inundações terríveis há 3,5 bilhões de anos. A terra vermelha e ressecada sob seus pés está tremendo. Grandes rachaduras estão se abrindo no solo, ameaçando engoli-lo. Mas, diferentemente da Terra, esses terremotos não estão vindo do interior do planeta. Uma ameaça vinda do espaço os está provocando. Os cientistas fizeram uma descoberta chocante sobre os terremotos em Marte. Usando inteligência artificial e os dados do InSight da NASA, eles descobriram que alguns desses tremores são causados por impactos de meteoritos. Isso significa que o planeta é atingido 2,5 vezes mais frequentemente do que pensávamos, e novas crateras estão se formando o tempo todo. Mas a parte mais assustadora é que esses impactos não abalam apenas o solo. Eles enviam poderosas ondas de choque para as profundezas do planeta, revelando uma rodovia sísmica oculta e um interior instável, diferente de tudo o que imaginávamos. Isso muda tudo o que pensávamos saber sobre Marte. Portanto, agora a grande questão é: o que mais está escondido sob a superfície? Mas vamos seguir primeiro a linha de pensamento dos cientistas. Eles pegaram dados de terremotos marcianos coletados pelo módulo de aterrissagem InSight da NASA e os compararam com crateras de impacto recentes detectadas pelo Mars Resonance Orbiter. Foi então que descobriram que alguns choques criaram uma rodovia sísmica através do manto em vez de serem absorvidos pela crosta.
Embora a NASA tenha desativado o InSight em 2022, os dados dele ainda são preciosos. O módulo de aterrissagem que colocou um sismômetro no planeta vermelho registrou mais de 1.300 tremores por lá, alguns causados por rachaduras em rochas subterrâneas sob calor e pressão, e outros, aparentemente, por meteoroides que atingiram a superfície. Ao estudar como as ondas sísmicas se movem através da crosta, do manto e do núcleo, os cientistas continuam a montar a estrutura profunda de Marte. No passado, os pesquisadores já associavam crateras de impacto a dados sísmicos. Mas esses novos estudos mostram pela primeira vez que um novo choque foi relacionado a terremotos detectados em Cerberus Fossae. Essa é uma região altamente ativa a 1.640 quilômetros de distância do InSight. Os cientistas descobriram essa cratera de 21 metros de largura, muito mais distante dele do que o esperado, se considerarmos a força das ondas sísmicas que ela produziu. Acreditava-se que a crosta de Marte absorvia a maior parte da energia dos impactos, o que limitaria a distância que as ondas sísmicas poderiam percorrer. Mas a análise dessa cratera revelou que, em vez de serem amortecidas, as ondas seguiram um caminho mais direto e profundo pelo manto do planeta. Essa descoberta inesperada sugere uma rodovia sísmica que permite que os terremotos se espalhem muito mais longe do que se acreditava anteriormente. Agora, a equipe do InSight precisará reavaliar seus modelos de composição e estrutura do interior de Marte, e então poderemos entender melhor como os sinais sísmicos gerados por impactos podem atingir tais profundidades. A classificação manual da grande quantidade de dados teria levado anos, mas felizmente, hoje em dia existem novas ferramentas e os cientistas podem passar de dezenas de milhares de imagens para apenas algumas em questão de dias. Assim, eles se concentraram em encontrar crateras em um raio de aproximadamente 3.000 quilômetros da localização do InSight. O objetivo era identificar aquelas que se formaram enquanto o sismômetro do módulo de pouso estava ativo. Comparando imagens de antes e depois da câmera do contexto ao longo do tempo, eles identificaram 123 novas crateras para cruzar com os dados sísmicos do InSight. Dessas, 49 eram possíveis correspondências para terremotos detectados pelo sismômetro do módulo. E depois de realizar mais algumas análises, a equipe decidiu que a cratera de impacto Cerberus Fossae, de 21 metros, foi a principal descoberta. Esse achado provavelmente ajudará os cientistas a diferenciar entre os sinais de terremotos internos e os causados por impactos de meteoroides. Inicialmente, eles acreditavam que a Cerberus Fossae produzia muitos sinais sísmicos de alta frequência, ligados a terremotos originados no interior de Marte. Mas os novos dados sugerem que parte dessa atividade pode ter sido provocada por choques e não por processos internos. Outro mistério que os cientistas não conseguem desvendar há 50 anos é porque Marte é dividido em duas metades muito diferentes. Mas graças às gravações de terremotos marcianos, eles podem ter finalmente encontrado a resposta. Desde a década de 1970, sabe-se que o planeta tem duas regiões distintas. As terras baixas do norte cobrem cerca de 2/3 do hemisfério norte, e as terras altas do sul constituem o restante. Elas ficam cerca de 5 quilômetros mais altas do que as terras baixas do norte, e a crosta, a camada externa, como uma concha, é mais espessa no sul. Essa estranha divisão é conhecida como a dicotomia marciana. Há duas possíveis explicações para esse desequilíbrio. Uma teoria sugere que um processo interno desconhecido criou a diferença. A outra afirma que uma colisão maciça, provavelmente com uma rocha espacial do tamanho da Lua ou vários impactos menores, remodelou a superfície do planeta. Mas ela é extremamente antiga. É por isso que tem sido difícil identificar exatamente o que aconteceu. Mas agora, um novo estudo publicado em 27 de dezembro de 2024 usou dados de terremotos de Marte do InSight da NASA para descobrir se a causa dessa diferença está nas profundezas do planeta. O módulo foi posicionado próximo ao limite entre as terras baixas do norte e as altas do sul. Sua missão incluía o registro de ondas sísmicas de terremotos marcianos que viajam pelo manto do planeta, a camada da rocha abaixo da crosta. Assim, os cientistas compararam como essas ondas se moviam sob as terras baixas e as altas. Eles procuraram diferenças no interior profundo marciano.
Descobriu-se que as ondas sísmicas perdiam energia muito mais rapidamente ao atravessar as terras altas do sul. Isso significa que o manto sob essa região é significativamente mais quente do que no norte. Essa é uma evidência convincente de que forças planetárias internas, e não o impacto externo, causaram a divisão incomum de Marte. A equipe de pesquisa acredita que a diferença de temperatura sob as duas metades pode ser atribuída a uma antiga atividade tectônica. Ela chegou a moldar o planeta, mas depois parou. Em algum momento no passado, Marte teve placas tectônicas em movimento, como a Terra. À medida que elas se deslocavam, juntamente com a rocha derretida abaixo, poderiam ter criado a dicotomia marciana. Mas por fim, o movimento parou, deixando para trás o que os cientistas chamam de tampa estagnada. Trata-se de uma camada espessa e imóvel sobre o interior derretido do planeta. Se isso for verdade, pode significar que o manto sob as terras altas do sul ainda está subindo, enquanto o que fica sob as terras baixas do norte está afundando mais em direção ao núcleo. Esse processo contínuo poderia explicar por que a crosta é mais espessa no sul. Ao mesmo tempo, não podemos descartar completamente a ideia de que o impacto externo tenha criado a dicotomia. Alguns estudos recentes sugerem que uma colisão gigante ainda pode ser uma explicação possível. Para resolver definitivamente esse mistério, os cientistas precisarão de mais dados de tremores marcianos e modelos detalhados de como Marte se formou originalmente. A propósito, se algum dia você decidir visitar o planeta, talvez encontre o herói do nosso vídeo de hoje, o próprio módulo de pouso InSight. Ele deveria ter sido lançado em março de 2016, mas um problema com um de seus instrumentos causou um atraso. Foi um vazamento de vácuo em um sismômetro. A NASA remarcou o lançamento para maio de 2018 e o problema foi resolvido nesse meio tempo. Mas esse contratempo aumentou o custo total de 675 milhões de dólares para 830 milhões de dólares. Ainda assim, o InSight aterrissou com sucesso em Marte em 26 de novembro de 2018. Mas, com o tempo, a poeira se acumulou em seus painéis solares, dificultando a recarga. O módulo de pouso funciona com painéis solares e baterias, porém precisa de rajadas de vento ocasionais, chamadas de eventos de limpeza, para remover a poeira dos painéis. Infelizmente, o local onde ele aterrissou não recebeu ventos suficientes para manter a sonda totalmente energizada. Em fevereiro de 2021, durante o inverno marciano, uma poeira... Bem, aqui está você, a primeira pessoa a pisar em Marte. E sua primeira missão é explorar um lugar chamado Cratera G0. Você está caminhando em meio à poeira espessa e cor de ferrugem quando, de repente, tropeça em algo e quase cai. Ao se aproximar para examinar o culpado, recua horrorizado. Um crânio está olhando de volta em sua direção. A quem pertenceu? A um antigo dinossauro marciano? Um representante de uma civilização há muito perdida? Não se trata de uma história inventada. Isso é o que o robô da NASA em Marte, chamado Perseverance, diria se pudesse falar e tivesse consciência. O rover de fato encontrou algo estranho, mas não era um crânio de verdade, apenas se parecia com um. Na realidade, eram rochas que pareciam estar fora de lugar no planeta vermelho. No momento, Perseverance está explorando a borda de uma área grande e vazia em forma de tigela chamada Cratera G0. Os cientistas acreditam que há muito tempo ela abrigava um lago gigante, talvez até estivesse cheia de vida minúscula. Desde dezembro de 2024, o rover está descendo uma colina íngreme chamada Bruxa Hazel. É uma missão importante porque essa colina pode conter segredos sobre como eram o clima e o ambiente de Marte há bilhões de anos. De qualquer forma, em 11 de abril de 2025, o Perseverance parou para olhar um ponto especial onde dois tipos de rocha se encontram. Uma era de cor clara e a outra escura. E bem nesse ponto, os cientistas viram uma de aparência estranha que mais tarde chamaram de Caveira da Colina. Ela se destacava dramaticamente porque era escura e tinha um formato pontiagudo. Mas o mais assustador era cheia de pequenos buracos. Um verdadeiro pesadelo para quem tem tripofobia. Então a NASA compartilhou essa descoberta em uma postagem de blog e explicou que a Caveira da Colina não se parecia com as outras rochas próximas. A área onde o Perseverance encontrou as estranhas rochas é chamada de Port Anson. Os cientistas acreditam que muitas das que estão ali não se formaram originalmente naquele local. Foram movidas de algum outro lugar há um tempo excepcionalmente longo. Mas como se moveram ou o que as moveu?
Agora, não tenha muitas esperanças. Isso não significa que encontraremos vizinhos espaciais em Marte. Esses tipos de rochas são chamados de flutuantes. É provável que tenham percorrido um longo caminho através do planeta há bilhões de anos, quando ele era muito mais quente e úmido, com rios, lagos e talvez até oceanos. À medida que a água secava e o solo macio ao redor dela se desgastava lentamente com o tempo, as mais resistentes ficavam para trás, assentadas na superfície. Agora, os cientistas estão tentando descobrir como os estranhos buracos na caveira da colina foram feitos. Uma ideia é que pequenas partes da rocha se quebraram e se desgastaram com o tempo, deixando para trás pequenos buracos. Outra ideia é que os ventos marcianos, que carregam poeira e pequenas rochas, podem ter raspado lentamente a superfície como uma espécie de lixa e criado os buracos. A caveira da colina é de cor escura e, a princípio, os cientistas pensaram que poderia ser um meteorito vindo do espaço. Mas, quando observaram mais de perto os produtos químicos na rocha usando a Supercam do Perseverance, os resultados não corresponderam ao que se esperaria de um meteorito típico. Assim, os cientistas agora acham que a caveira da colina pode ser uma rocha vulcânica. Tanto na Terra quanto em Marte, esse tipo escuro obtém sua cor de minerais como olivina, piroxênio e biotita. Se a caveira da colina for vulcânica, pode ter vindo de antigos fluxos de lava nas proximidades e que se decompuseram com o tempo. Ou talvez tenha sido arrancada do solo durante uma grande colisão, algo como um impacto de um asteroide, que cavou fundo no solo e puxou a rocha vulcânica de baixo para cima. O que ajuda os cientistas em suas pesquisas é que o Perseverance agora tem algumas ferramentas interessantes que o ajudam a descobrir de que são feitas as rochas marcianas. É assim que podemos saber de onde elas vieram e como se formaram. Ultimamente, o rover tem estado muito ocupado. Em apenas alguns meses, coletou amostras de 5 delas, estudou 7 muito de perto e explodiu 83 outras com seu laser para aprender sobre elas à distância. Esse é o ritmo mais rápido de pesquisa desde que o rover aterrissou em Marte há 4 anos. Pelo menos é o que diz o laboratório de propulsão a jato da NASA. Normalmente pode levar meses para encontrar apenas uma rocha interessante na cratera, mas na borda dela, outras legais e estranhas estão aparecendo o tempo todo. Os cientistas estão especialmente entusiasmados com a possibilidade de trazer essas amostras de rocha para a Terra para ver se elas mostram sinais de que já houve vida em Marte. Mas há um problema. O plano para isso, chamado de Missão Mars Sample Return, é realmente complicado, caro e está sofrendo atrasos. Assim, por enquanto, as amostras permanecem por lá aguardando sua viagem. Ei, Uber! Há outro rover que está trabalhando arduamente para nos ajudar a obter mais informações sobre nosso vizinho. Trata-se do Curiosity, que pode ter encontrado uma pista sobre o que aconteceu com a atmosfera de Marte de bilhões de anos, espessa e rica em dióxido de carbono. Se o planeta vermelho já teve temperaturas quentes e água corrente, onde estão os sinais de todo o carbono que deveria ter sido deixado para trás? Normalmente um planeta como esse teria carbonatos, minerais produzidos quando o dióxido de carbono reage com água e rocha enterrados em seu solo. Mas em Marte pouquíssimos foram encontrados, o que tem sido um grande mistério. Agora os cientistas podem finalmente ter uma resposta. Um novo estudo sugere que o carbonato de ferro chamado siderita pode estar escondido dentro das camadas de rocha ricas em sulfato de Marte. Essas camadas não eram fáceis de serem vistas nas imagens de satélite em órbita. Essa pode ser a razão pela qual os carbonatos podem ter passado despercebidos por tanto tempo. Em um determinado momento no passado, o ciclo marciano de carbono ficou desequilibrado. As rochas começaram a puxar mais dióxido de carbono do que estavam liberando. Com o passar do tempo, isso pode ter feito com que o planeta perdesse muito CO2 de sua atmosfera, o que o esfriou e o tornou seco e sem vida. Ele talvez ainda fosse habitável quando isso aconteceu, mas a partir do momento em que o dióxido de carbono começou a se transformar em siderita, Marte pode ter começado a ficar frio demais para suportar a vida. O rover Curiosity encontrou essas rochas ricas em carbono na cratera Gale, uma área que costumava ser cheia de água. Elas também contêm uma grande quantidade de sais, que geralmente se formam quando a água seca. Tal fato corrobora a ideia de que Marte passou por grandes mudanças, provavelmente de um clima agradável para um mundo frio e seco que vemos hoje. Se os cientistas encontrarem mais siderita em outras partes do planeta, isso poderá ajudar a explicar para onde foi todo aquele antigo dióxido de carbono. Melhor ainda, apoiaria a ideia de que nosso vizinho já foi quente, úmido e talvez até habitável. Mas essa não foi a única descoberta que o Curiosity fez. O rover tem um conjunto de instrumentos especiais chamados SAM, cuja função é estudar as rochas, a sujeira e o ar marciano para aprender mais sobre o planeta. E uma das maiores descobertas dele aconteceu quando estudou as rochas da cratera Gale. Ele encontrou moléculas orgânicas. Elas são especiais porque são feitas de carbono, e na Terra esse elemento é muito importante para a vida.
As plantas, os animais e as pessoas são todos feitos de moléculas à base de carbono. Portanto, encontrar essas moléculas em Marte faz com que os cientistas se perguntem se essa é outra prova de que o local já teve vida, há muito, muito tempo. Quando o SAM observou ainda mais de perto, encontrou certos padrões em gases como o dióxido de carbono e o metano, e que podem corresponder ao que seria esperado se pequenas formas de vida antigas estivessem produzindo moléculas orgânicas. Mas há também outra explicação. Essas moléculas podem ter sido produzidas pela reação da luz solar com os gases do ar marciano. Nesse caso, não haveria nenhum tipo de vida envolvida. Em Marte, a forte luz ultravioleta do Sol pode quebrar e misturar moléculas, criando novas que acabam caindo no solo. Embora os cientistas ainda não tenham uma resposta clara, encontrar moléculas orgânicas é algo realmente importante. No mínimo, nos diz que Marte tinha os ingredientes certos para a vida, mesmo que ainda não saibamos se ela realmente existiu lá. Agora, os especialistas estão usando o SAM e outras ferramentas do Curiosity para continuar procurando por mais pistas. Ele está olhando para você e você está olhando para ele. Um olho gigante que parece estar puxando para um abismo. Você está pairando sobre ele no seu helicóptero espacial. Mas por mais assustado que esteja, você ainda precisa fazer o seu trabalho. Então, envia seu helicóptero para a superfície do planeta vermelho. Sim, é onde você está, é em Marte. Mas vamos do princípio. Você para um pouco para se lembrar de tudo que sabe sobre o quarto planeta do Sistema Solar. É o último dos planetas internos, que são os planetas que estão dentro do cinturão de asteroides. Eles também são chamados de telúricos ou sólidos e são feitos de rochas e metais. A atmosfera de Marte é muito mais fina do que a da Terra. Contém 95% de dióxido de carbono e apenas 1% de oxigênio. Em outras palavras, nem pense em tirar o capacete. De qualquer forma, não há tempo a perder. Você pousa na superfície do planeta e se vê em um mundo vermelho acastanhado. Que bom que você está usando um traje espacial. Está muito frio. O termômetro costurado na manga do seu traje registra menos 62 graus Celsius. Hora de dar o seu primeiro passo na superfície marciana. O planeta parece bastante colorido, e a tonalidade de uma área específica depende dos minerais que compõem o solo. O chão sob seus pés está coberto de uma fina poeira, parece ferrugem. A mesma poeira laranja está no ar. Ainda bem que você tem seu próprio suprimento de oxigênio e não depende do ar marciano. A camada desta poeira que cobre a superfície do planeta pode ter de 2 a 12 metros de espessura. Você espera não ser engolido por alguma areia movediça marciana. Então começa a andar sentindo-se muito leve. Marte tem apenas 15% do volume do nosso planeta e apenas 11% da massa da Terra. Isso significa que a gravidade aqui é muito mais fraca. Tem 38% da força de atração existente na superfície terrestre. Você pula para cima e para baixo, depois tenta correr várias centenas de metros. Você nem começa a suar. O que torna mais difícil para explorar o lugar a pé é que a superfície do planeta é rochosa, coberta de crateras e vulcões, leitos de lagos secos antigos e canyons. Você vê algo enorme e imponente no horizonte, mas tenta conter a curiosidade. Haverá tempo suficiente para descobrir o que é mais tarde. De repente, uma nuvem enorme surge à distância. Parece que um enorme rebanho de cavalos está se aproximando de você. Na realidade, é melhor voltar para o seu helicóptero e voar o mais rápido que puder. Essa é uma das famosas tempestades de poeira de Marte. Elas ocorrem principalmente durante o verão no hemisfério sul do planeta vermelho. Às vezes, podem cobrir o planeta inteiro, e as maiores podem ser vistas da Terra. Você pula no seu helicóptero e define um curso para o olho que tanto te assustou. Canais de vento que se parecem com veias passando pela olho. Mas quanto mais você se aproxima, menos parece um olho de verdade. Logo percebe que é uma cratera. É gigante, quase 30 quilômetros de diâmetro. Ao redor da cratera, que parece ter uma pupila, há outras crateras ainda maiores. Elas provavelmente se formaram há bilhões de anos, quando Marte foi atingido por várias rochas espaciais. Mas por que a cratera olho é mais escura do que a paisagem ao seu redor? Os cientistas acreditam que em algum momento havia água marciana na enorme abertura. Lembra daqueles canais? Provavelmente carregavam essa água. E como a cratera estava cheia de água, impedia que algumas substâncias e minerais se corroessem.
Agora, lembra daquela coisa imponente no horizonte? É hora de ir até lá e explorar. Quando você se aproxima, percebe que é o maior vulcão em todo o sistema solar, o Monte Olimpo. Ele tem mais de 590 quilômetros de diâmetro, que é quase do mesmo tamanho do estado do Arizona. Você inclina a cabeça. Uau! O vulcão tem 25 quilômetros de altura e também é cercado por penhascos de 6 quilômetros de altura. Para imaginar o tamanho do vulcão, vamos fazer algumas comparações. O maior vulcão da Terra é o Mauna Loa, com cerca de 10 quilômetros acima do nível do mar e se estendendo por 120 quilômetros. Parece impressionante. Mas o volume do Monte Olimpo é cerca de 100 vezes maior do que o do Mauna Loa. O gigante marciano poderia engolir toda a cadeia de ilhas havaianas, de Kauai ao Havaí. Mas por que esse vulcão é tão grande? Pode ser o resultado da menor gravidade superficial e maiores taxas de erupção. Ou a razão pode ser a crosta do planeta vermelho, que é muito diferente da terrestre, é estática. Em nosso planeta, a crosta é composta por 15 a 20 placas tectônicas em movimento. À medida que elas se movem sobre os pontos quentes produzindo lava, novos vulcões se formam e os já existentes são extintos. É por isso que a lava pode chegar à superfície através de muitas aberturas. Mas em Marte, a crosta não é quebrada em placas tectônicas como as da Terra. E a lava acaba se acumulando em um vulcão muito, muito grande. Então, que tal se aproximar dessa montanha enorme? Mas assim que você sai do seu helicóptero no solo marciano, o chão sob seus pés começa a tremer. É um terremoto. Mas como isso pode acontecer se Marte não tem placas tectônicas em constante movimento? Especialistas da NASA têm certeza de que os terremotos ocorrem quando a energia no interior do planeta é liberada de maneira repentina, levando a fraturas de rochas e rachaduras na crosta do planeta. Outra tremida poderosa e uma dessas rachaduras se abre bem ao seu lado. Você cai no chão com medo de se mover, mas logo tudo se acalma. Você espera por alguns minutos só para ter certeza e se levanta. Oh, olhe! Aqui está uma oportunidade perfeita para explorar o interior do planeta vermelho. A rachadura é grande o suficiente para enviar um robô de varredura especial. A crosta do planeta é fina e consiste em rocha basalto vulcânica. O manto que envolve o núcleo marciano é composto de silicatos grossos, oxigênio e alguns outros minerais. Você provavelmente pode compará-lo com pasta de dente abrasiva, macia e rochosa. O manto de Marte também é muito mais fino do que o da Terra. Tem apenas de 1.300 a 1.770 quilômetros de espessura. Quanto ao núcleo do planeta, é feito principalmente de ferro, níquel e enxofre, e tem entre 1.450 a 1.930 quilômetros de largura. Esse núcleo não se move. É por isso que Marte não tem um campo magnético em todo o planeta. E, infelizmente, o seu robô de varredura agora está perdido nas profundezas do planeta vermelho. Você o deixa para trás e continua sua exploração. Seu próximo destino é Valles Marineris, o que parece mais o nome de um olho vermelho italiano, mas é, na verdade, um enorme cânion. Ou melhor, um sistema de cânions que corre ao longo do equador de Marte. É tão inspirador quanto o Monte Olimpo. Mais de 4.200 quilômetros de comprimento e mais de 6 quilômetros de profundidade. A coisa é tão grande que pode abranger todos os Estados Unidos continentais, do Pacífico ao Oceano Atlântico. Vamos fazer outra comparação. Um dos canyons mais famosos da Terra é o Grand Canyon, no Arizona, mas é 10 vezes mais curto e cerca de 4 vezes menos profundo do que o Canyon em Marte. Alguns cientistas acham que Valles Marineris é a borda de uma enorme placa tectônica. Ela se move tão lentamente que quase nada acontece naquela região há milhões de anos. E o movimento desta placa provavelmente começou há 3,5 bilhões de anos. Enfim, a única coisa que resta na sua lista de tarefas de hoje é visitar as luas de Marte. Elas estão entre as menores do Sistema Solar. Phobos é a maior. There's a huge hole on Mars, more than 300 feet wide. And it seems that NASA agrees that it could be an opening into an underground world. Could a mysterious space civilization be hiding in there? Well, experts from NASA think that the hole might lead to a lower layer under the surface of the red planet. You can think of it like a trapdoor that opens into a basement. Scientists care a lot about holes like this because they might connect to big underground caves.
These caves would be hidden from the surface and could be safer places for life to exist. You see, Mars' surface is a rough place. It's freezing cold, extremely dry, and constantly hit by radiation. Meanwhile, underground spaces are different. They're like natural shelters, protecting anything inside. That's what makes them some of the best places to look for signs of life on Mars. Interestingly, NASA is usually very careful when talking about life on other planets. Until now, most researchers have been focusing on tiny life forms like microbes, which might be hiding in frozen oceans on nearby planets and moons. But now, scientists really think this hole could lead to huge underground caves. If that's true, besides looking for signs of life, this spot could become a target for future astronauts, since the caves could turn into great shelters and even a Martian base. The photo with the hole isn't new. It was taken in 2017 by the Mars Reconnaissance Orbiter. In the image, we can see many holes scattered across the ground. The area basically looks like Swiss cheese. Most of the holes have dark, dusty ground under a thin layer of light-colored frozen carbon dioxide, aka dry ice. But one hole stands out from the rest. It's perfectly round, sits in the upper part of the image, and is about 328 feet wide. That's a massive opening. The hole also has a perfectly round crater around it. It's like something punched through the surface and left a ring behind. Scientists think it may have been caused by a meteor impact. Scientists believe Mars was much more like Earth billions of years ago, with better conditions for life. But today, the best chance of finding signs of life is underground. Mars no longer has a strong magnetic field or a thick atmosphere, so its surface is constantly blasted by harmful radiation from space. Underground caves or lava tubes act like natural bunkers, shielding anything inside from that radiation. This makes them the most promising places to search for life. Because of that protection, astronauts might one day find signs of past life there, or even fossils. To hunt for these hidden spaces, NASA brought in experts on underground structures and seismic activity from the U.S. Geological Survey. In 2019, they released a detailed map showing more than 1,000 possible cave entrances scattered all over Mars. There's a catch though. All of this data comes from spacecraft flying about 250 miles above the Martian surface. From that height, scientists can spot holes, but they can't see how deep they go or what's underneath. Some may be true caves, while others could just be shallow dents in the rock. Other missions, including the European Space Agency's Mars Express, have also found signs of ancient lava tubes beneath Mars's long-extinct volcanoes. But what makes this newly released image stand out is that it clearly shows at least one hole that appears to lead into an unknown underground layer. And if current plans come true, the earliest human astronauts could see this massive opening with their own eyes in the 2030s. And maybe they'll also be able to examine another Martian mystery. For more than 50 years, scientists have been puzzled by about 2 million dark streaks spread across the surface of Mars. These black marks look like long stains or shadows running downhill. It's almost like someone spilled ink on the planet. They were first spotted in the 1970s, and for decades, no one could explain what caused them. These marks are called slope streaks. They appear on steep slopes, crater walls, and ridges all over Mars. From far away, they look flat and dark. At first, scientists thought the streaks were caused by melting ice. This could create muddy landslides similar to wet dirt sliding down a hill on Earth. Even today, researchers still believe the streaks come from landslides, but not the kind involving water. New research using data from NASA's Mars Reconnaissance Orbiter shows that most of these streaks are caused by dry landslides. Instead of mud or water, it's loose dust suddenly slipping downhill, more like dry sand pouring off a pile when it gets disturbed. This explains how the streaks can form in Mars's cold, dry environment. One famous example is on Apollinaris Mons. It's an extinct volcano south of Mars's equator. On one side of a ridge, hundreds of streaks run side by side, which makes the surface look like a barcode. These streaks appeared sometime between 2013 and 2017.
Scientists figured out a bit later that a nearby meteoroid impact could have triggered them. The impact didn't hit the ridge directly, but the shock shook the ground, and it was enough to send dust downhill. Now, because some streaks appeared after impacts, many scientists thought that meteoroids or Mars quakes were responsible for creating most slope streaks. But a new study shows that this idea is kinda wrong. The study in question looked at about 2.1 million slope streaks. They were photographed by NASA's Mars Reconnaissance Orbiter over a long period, from 2006 to 2024. Scientists have estimated that Mars has around 1.6 million slope streaks in total. But some streaks have been counted more than once because they appear in different image sets. So, after analyzing all this data, researchers have concluded that almost all new streaks form because of wind and dust, not impacts or quakes. Look, seasons change on Mars and winds slowly move dust and sand. When that loose material suddenly slips downhill, it leaves behind a dark streak. It's like brushing dust off a surface and revealing a darker layer underneath. Meteoroid impacts and Mars quakes do create some streaks too, but only in very specific spots. Overall, they play a very small role. Less than 0.1% of new slope streaks are caused by impacts and Mars quakes. The analysis has also shown that slope streaks are not spread evenly across Mars. They're grouped into 5 main regions. In each of these areas, new streaks usually form during times of the year when winds are strongest. There's a key tipping point called the dust movement threshold. Once winds get strong enough to lift and move dust, the loose material on slopes becomes unstable. When that happens, dust can suddenly slide downhill, creating a dark streak. This is similar to how strong winds on Mars can kick up dust and form spinning columns called dust devils. They're like small tornadoes moving across the planet's flat plains. One reason this mystery took so long to solve is that these streaks form when scientists can't easily see them happen. The conditions that create new streaks usually occur around sunrise and sunset. And because this phenomenon happens in low light, no spacecraft has directly watched a streak form in real time. The study also calculated how often new streaks appear. On average, about 0.5 new streaks form each year for every existing streak. And since Mars has around 1.6 million slope streaks, that's roughly 80,000 new streaks forming every year. Most streaks seem to stick around for several decades before they slowly fade away. However, scientists don't yet have enough long-term data to be completely sure. Another cool discovery: even though slope streaks cover less than 0.1% of Mars's surface, they may be one of the biggest sources of dust in the Martian atmosphere. In other words, these small-looking features may play a much larger role than we expected. That's why understanding how slope streaks move dust around Mars is important. Mars's dust affects weather, visibility, and even how much sunlight reaches the ground. That matters a lot for future human colonies, which would need stable conditions to survive and operate safely. Há muitas coisas estranhas em Marte: colheres, macarrão, portas, até mesmo rostos. Será que todas são realmente apenas rochas? Além disso, não é o único planeta em nosso sistema solar cheio de objetos misteriosos. Vamos dar uma olhada neles. Recentemente, encontramos algo estranho em Marte que parece um objeto liso, semelhante a uma colher, e chamou a atenção de todos depois que o rover Curiosity da NASA a avistou. A rocha, com um cabo e ponta arredondada, parece estar flutuando na foto do rover. As pessoas na internet estão intrigadas sobre o que poderia ser. Algumas estão brincando que é uma rocha, outras dizem que se trata de um pino de boliche marciano, ou até mesmo um chifre de sapato deixado por criaturas extraterrestres. Mas Andrew Good, da NASA, diz que não é algo tão empolgante assim. Na verdade, trata-se apenas de uma rocha moldada pelo vento durante muito tempo. Esse tipo com formato estranho é comum em Marte, chamado de ventifato. Essa é uma rocha que pode ser arranhada, amassada ou alisada por partículas minúsculas carregadas pelo vento. Geralmente é encontrada em locais secos, onde não há muita grama ou árvores para bloquear o vento e onde há muita areia soprando.
Às vezes, o vento pode esculpir os ventifatos em formas muito legais, como as rochas com aparência de cogumelo que podem ser vistas no Parque Nacional do Deserto Branco, no Egito. Elas parecem cogumelos gigantes porque o vento desgasta a parte inferior mais rapidamente do que a superior, fazendo com que fiquem altas e esbeltas. Os ventifatos não são as únicas rochas marcianas interessantes. Dê uma olhada nessa série de pontas surreais que se projetam da superfície vermelha. Enquanto explorava a cratera Gali em Marte, o rover Curiosity da NASA se deparou com elas, que rapidamente chamaram a atenção de todos. As estruturas retorcidas que se assemelham a espinhos pareciam portas extraterrestres. Até mesmo o Instituto SETI, uma organização voltada para a busca de vida extraterrestre, tuitou sobre a imagem, referindo-se a ela como uma rocha legal. Mas na realidade, são apenas chaminés de fadas. Esses picos altos e finos ocorrem quando a rocha dura fica sobre camadas de outra mais macia. Os de Marte são provavelmente preenchimentos cimentados de fraturas antigas em rocha sedimentar, com material mais macio erodido ao longo do tempo. Novamente, há muitas chaminés de fada na Terra também. Elas levam ainda o nome de rochas de tendas. Você pode encontrá-los em lugares como Bryce Canyon em Utah e o Colorado Plateau. A NASA está entusiasmada com essas estruturas estranhas, porque elas podem nos ajudar a aprender mais sobre a história da cratera Gali. Havia também uma rocha que parecia uma rosquinha de geleia. Ela foi chamada de Pinnacle Island e foi vista pelas câmeras da NASA. Entretanto, apenas 4 dias antes, não estava em lugar nenhum. E então, como desapareceu magicamente? De uma forma muito anticlimática, foi chutada por uma das rodas do Opportunity ao atravessar o terreno marciano. Mas ainda há algum mistério em torno dessa rosquinha de geleia. A análise revelou que a Pinnacle Island contém níveis excepcionalmente altos de enxofre e manganês. Esses 2 elementos são solúveis em água. Em outras palavras, pode ter havido alguma ação da água que os criou na rocha. Então, essa pequena coisa de repente causou muito drama e um processo inteiro contra a NASA. Ele alegou que a agência não investigou um possível fungo que crescia em Marte. Mas nem todas as nossas descobertas são naturais. Uma intrigante foi essa coisa que o rover Perseverance avistou. É algo que se parece com espaguete ou barbante emaranhado. Assim como a rosquinha, esse objeto misterioso apareceu em uma imagem da câmera do rover e depois desapareceu do solo arenoso em apenas alguns dias. Acontece que podem ser detritos do sistema de pouso do Perseverance na cratera G0, em fevereiro de 2021. Ele teve uma aterrissagem difícil e acidentalmente espalhou detritos pelo local. Alguns têm aparecido nas imagens do veículo espacial há algum tempo. O objeto semelhante a um fio é provavelmente um pedaço de rede Dacron desfiada, que é um tipo de fibra usada em cobertores térmicos. Eles ajudam a regular a temperatura do equipamento durante o processo super quente de aterrissagem no solo marciano. Provavelmente, o objeto sofreu um desdobramento e um desfiamento significativo devido às forças intensas durante o pouso. As mantas térmicas perderam um monte de coisas naquela época. Por exemplo, este pedaço de folha brilhante visto em junho. O veículo espacial o encontrou em uma rocha. O que é notável é a distância que alguns dos detritos percorreram. O rover aterrissou a cerca de 1,9 km de distância do local que está explorando atualmente. Isso provavelmente se deve ao fato de a colisão ter lançado os detritos no ar e os ventos marcianos os carregaram por essa distância. Marte é conhecido por seus ventos fortes que podem mover objetos leves. No entanto, embora seja divertido encontrá-los em imagens, há preocupações sobre os detritos e o lixo. Ainda não resolvemos esse problema na Terra e já o estamos criando no planeta vermelho. Os detritos que deixamos lá já estão se acumulando em uma área chamada Hog Wallow Flats. Além disso, os detritos podem contaminar acidentalmente os tubos de amostra usados para coletar rochas marcianas. Até o momento, a NASA não está muito preocupada com isso, mas está de olho para evitar qualquer problema com os rovers. Agora, que tal não coisas, mas animais? O Curiosity causou um grande alvoroço quando capturou algo que parecia um rato em Marte. Alguns começaram a especular que poderia ser uma evidência de vida marciana nativa, ou até mesmo que o roedor foi levado pelo Curiosity. Mas o rato de Marte, mais uma vez, acabou sendo apenas uma rocha estranha. Ela parecia interessante por causa dos processos naturais, como erosão eólica e abrasão mecânica. Também encontramos algumas coisas que pareciam vermes. O Curiosity tirou uma foto de algo que parece ter vermes se contorcendo na paisagem marciana.
Apesar de seu tamanho minúsculo, essa formação se destaca por sua aparência única e textura áspera. Provavelmente é feita de material durável e resistente à erosão severa do planeta. E finalmente, nossa principal descoberta misteriosa é a face em Marte. Sidônia é uma região que atraiu o interesse científico e popular. Está localizada no hemisfério norte, entre regiões com muitas crateras ao sul e planícies relativamente suaves ao norte. Há uma teoria de que as do norte podem ter sido, no passado, leitos oceânicos. Talvez Sidônia já tenha sido uma zona costeira. Esse lugar é repleto de características interessantes e belas que nos contam muito sobre a história do planeta vermelho. Mas sua característica mais interessante foi o rosto marciano, objeto que ganhou grande atenção quando foi fotografado pela sonda Viking 1 em 1976. Alguns acreditavam que se tratava de evidência de uma civilização marciana muito perdida. No início, a NASA descartou o fato como um truque de luz e sombra, mas, após algumas análises, descobriu-se que era, sim, outra rocha. Também vimos a face de um urso. Ela foi capturada pela câmera do experimento de imagem de alta resolução. Em uma imagem, podemos ver um padrão de fratura circular que se parece com a cabeça de um urso, com duas crateras formando os olhos e uma estrutura de colapso em forma de V como o nariz. A cabeça provavelmente se formou porque algo pesado se acomodou em cima de um buraco antigo no chão. Ele foi preenchido com lava ou lama. Especula-se que a característica semelhante a um nariz seja uma abertura vulcânica ou de lama. Mas por que continuamos a ver coisas estranhas em Marte? Às vezes, nosso cérebro pode nos induzir a ver rostos ou objetos em rochas, porém, são apenas ilusões chamadas pareidolias. Trata-se de um fenômeno psicológico que nos faz ver padrões ou formas familiares, especialmente rostos, onde na verdade não existem. Isso ocorre porque quando o cérebro encontra algo que não reconhece ou não entende imediatamente, tenta encontrar coisas que se pareçam familiares. Assim, vê padrões, texturas ou sons aleatórios como algo significativo e reconhecível. É por isso que uma cadeira com roupas parece uma figura humana super assustadora à noite. Isso também faz com que você veja rostos ou formas em nuvens, ou ouça sons reconhecíveis e até mesmo palavras em ruídos aleatórios. É uma prova fascinante do poder da nossa percepção, mas também devemos ter cuidado com ela e não deixar nossa imaginação correr solta.